estamos começando mais um Conversando com Deus, como sempre, com o povo aí que assiste os vídeos pelo YouTube, o povo daqui da Torre Forte, já estamos aqui, e hoje a palavra é uma palavra assim que falou muito comigo. Olha só o título: afinal, o que é se arrepender? Temos ouvido muito falar ultimamente sobre arrependimento, não temos? Vocês têm também ouvido falar? Vamos abrir o microfone? Nós tivemos um tempo atrás aí uma agenda que o Brasil inteiro parou para orar e falar sobre arrependimento, com pessoas na rua, pessoas fazendo atos proféticos, agora também em 7 de setembro. Mas será que nós sabemos exatamente o que é arrependimento? Vamos lá, quero começar com a perguntinha. O que vocês acham que é arrependimento? Vocês que estão assistindo aí o vídeo, o que vocês acham que é arrependimento? Se quiser, coloquem aí nos comentários. E aí, o povo da Torre Forte, o que é arrependimento para vocês? Vamos lá? Eu acho que é o ato de quando a gente faz alguma coisa que acho que a gente, depois de ter feito, a gente não se sente bem com aquilo que a gente fez. E aí a gente se arrepende daquilo. Maneiro, legal. E aí, quem mais vai falar? Eu acho que é reconhecer o nosso erro, né? Ter a consciência do quanto errado nós estamos e procurar o perdão de Deus. Maravilha! Quem mais? Ninguém mais? Ok. Então, a Lucy falou, a Rebequinha falou. A maioria de nós temos realmente essa ideia, né? De quando nós erramos, falamos, nossa, erramos, fizemos meleca. Isso não foi legal e é como se fosse um sentimento de arrependimento. É como se fosse um sentimento, né? Vocês concordam que a maioria tem essa sensação? Que é um sentimento? Na hora eu sinto que não foi bom, e aí é como se esse sentimento fosse traduzido por essa palavra, tô arrependido. Será que é isso mesmo? Ju, licença um minutinho. Fala, amor. Eu não costumo me arrepender das coisas que eu faço, eu acho, né? Eu sempre falei isso. E se já era. Sempre pensei dessa forma. Mas hoje eu penso diferente, eu penso em agradar a Deus. Então, quando eu faço alguma coisa que eu acho que eu não agradei a Deus, aí eu sinto arrependimento. Maravilha. Adorei essa sua fala, é super importante, porque existe realmente essa máxima, né? Que as pessoas falam assim, eu não me arrependo das coisas que eu faço, né? Então, será que realmente isso é um bom pensamento? É uma coisa aí pra gente pensar, né? E quantas vezes a gente, como vocês colocaram aí, nós erramos e aí a gente já fala assim pra Deus, papai, me perdoa, eu fiz meleca, eu escorreguei na casca da banana, eu fiz coisa errada, me perdoa, papai. Vocês já fizeram essa oração? Ou só eu? Eu fiz. Todo mundo levantando a mão. Adoro! Né? A gente faz, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, eu pensei coisa errada. Ai, Senhor, eu fiz e tal. Então a gente tem, e a gente acha, normalmente, que isso é se arrepender, né? Será que é mesmo? Gente, hoje o negócio vai chacoalhar. Segura firme aí. Tô vendo que hoje Jesus desceu com a Bíblia na nossa cabeça. O negócio talvez mesmo. Gente, eu adoro, sabe? Quando Deus mexe com a gente, chacoalha e faz as estruturas se romperem, as estruturas dos nossos pensamentos, daquilo que a gente já tem construído há anos, e aí vem Deus e desconstrói tudo e a gente fica, nó! Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu pelo menos fiquei assim. Vamos lá então. O que
o que significa arrependimento? Vamos estudar essa palavra. A palavra arrependimento, ela tem uma origem grega, que significa o quê? Conversão. Conversão. O que é conversão? Vocês já viram no trânsito, quem dirige, proibido conversão à direita ou proibido conversão à esquerda? Ou seja, mudar de direção. Conversão justamente é mudança de direção. Estou indo aqui e eu estou fazendo uma conversão para cá. É mudar de direção. Isso é arrependimento. Mudança de direção. E essa mudança acontece em quais âmbitos? Quais âmbitos? Não é só num âmbito. Ela acontece no âmbito da mente, no âmbito da atitude, no âmbito do temperamento e no âmbito do caráter. Olha só, em quantos âmbitos a gente pode estar pecando. A gente pode estar pecando em pensamento, nas nossas atitudes, no nosso temperamento e no nosso caráter, se tiver distorcido. E quando a gente converte isso de maneira a agradar a Deus, há o quê? Uma evolução, uma melhora na nossa mente, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, no nosso temperamento e no nosso caráter. Quem fala que caráter não muda, que temperamento não muda, é porque não conhece a Deus. Porque há possibilidade sim, desde que você queira. Não é Deus querer, Deus já quer que nós mudemos. Mas nós temos que querer. E aí, vamos pensar aqui. Que quando a gente tem, quando a gente possa estar errando na nossa mente, é mudança no pensamento. Nas nossas atitudes, né, mudanças nas nossas ações. No nosso temperamento, o nosso temperamento tá ligado como nós reagimos às situações. Sabe aquelas pessoas assim que você fala, nossa, que temperamento forte, nossa, essa pessoa tem um temperamento tão bom, nossa, essa pessoa é tão doce. Exatamente isso. Isso é conforme cada um vai reagir a uma situação. E o caráter é com os valores que a pessoa tem. O temperamento está ligado a questões biológicas. E o caráter está ligado conforme nós fomos moldados. No meio onde você vive, temperamento, o seu temperamento foi moldado o seu caráter foi moldado no ambiente que você vive, na sua família. Muita coisa que está em você, no seu caráter, vocês podem dar uma olhadinha assim e vocês vão visualizar que tem coisa da família de vocês. Prontinho, voltamos lá. Então, arrependimento é mudança de direção. E essa mudança, ela é gerada na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso temperamento e no nosso caráter. E há uma questão que se fala que o nosso temperamento, que o nosso caráter, ele limita o nosso temperamento. Um exemplo, digamos assim que uma pessoa tem um temperamento explosivo. E aí essa pessoa, ela tem a tendência a blum, qualquer coisa, blum, ela explode. Aí o seu caráter, que você foi moldado, vai falar assim, não exploda, que isso não é legal você fazer. O caráter o caráter traz os seus valores, ok? Como a gente já falou. Então, nos seus valores, gritar, explodir, não é legal. E aí, então, você se segura. Aí eu penso da seguinte forma, limita e não limita, porque se o seu temperamento for explosivo e o caráter que você foi moldado foi de explodir mesmo, vai falar, explode mesmo. Certo? Então a gente, vamos pensar aqui, que a nossa conversão, ela tem que acontecer nesses âmbitos, na forma que a gente pensa, nas nossas atitudes, na forma que a gente reage e nos nossos valores. É fácil se arrepender pensando em todos esses âmbitos? É complexo, né? E aí, tem que ter a efetividade. Não é simplesmente eu ir lá e orar e falar assim, Senhor, eu escorreguei na casca da banana, eu errei,
o sentimento de arrepender, de você ter sentido. Perdão, deixa eu me corrigir. O que você está sentindo pode ser o sentimento de que fez coisa errada, mas o arrependimento não vai vir só com a sua fala e com a sua oração. Vai vir com a sua conversão, com a sua mudança de atitude, com a sua mudança de pensamento, com a sua mudança de temperamento, com a sua mudança de caráter. Isso é se arrepender. Quando todo mundo fica orando aí, falando, não, é tempo de se arrepender, aí todo mundo vai orar. Tem que orar sim. Senhor, nós nos arrependemos. Só que só está falando. Arrependimento é além da fala, é a prática. É nunca mais voltar a fazer aquilo que está errado. Esse é o verdadeiro fruto do arrependimento. É nunca mais pensar aquilo que eu estava pensando que não agrada a Deus. Lembra a conversão? Se eu estou tendo pensamentos que não agradam ao Senhor, não é só pedir perdão. Senhor, eu estou pensando coisa que não pode. Me perdoa, tá errado. Eu sei que tá errado, mas daqui a pouco eu tô pensando de novo. Tem mudança? Não. Tá tendo mudança de direção aqui? Não. Senhor, eu sou uma pessoa que fico explodindo demais, me perdoa. Eu respondi tal pessoa, eu briguei com tal pessoa. Nossa, eu bati em tal pessoa. Ai, Senhor, perdão, eu errei. Não vou fazer mais. Aí daqui, no dia seguinte, vai lá, alguém te cutuca e você... É arrependimento? Não. Senhor, então, arrependimento é mudança efetiva. Sem mudança, não tem arrependimento. Sem essa conversão nas atitudes, nas ações, nos pensamentos, no seu caráter, no seu temperamento, não tem arrependimento. Ou seja, essa coisa que todo mundo pensa que é só lá, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, tá ok com Deus? Desculpa aí, gente, não tá não. Não tá. Se arrepender não é tão fácil assim. É um processo. E a gente tem que dar fruto de arrependimento. Agora vamos ver aqui a luz da palavra. Vamos lá para Mateus 3. Mateus 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2 diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem que está falando aqui é João Batista. João Batista, ele começou a anunciar o reino dos céus e ele estava chamando o povo para se arrepender. O que ele estava falando? Exatamente isso. A conversão. Muda a sua atitude, mudem a forma que vocês pensem, mudem o temperamento de vocês, mudem o caráter, para que vocês sejam moldados conforme a vontade de Deus. Que vocês pensem como filhos de Deus, tenham sentimentos como filho de Deus, tenham atitudes como filho de Deus, que o temperamento e o caráter de vocês sejam resplandeçam a glória de Deus. Era isso que João Batista estava falando. Porque o povo aqui andava tudo que nem doido. Será que é só naquela época, gente? Então João Batista estava chamando o povo a mudar, a mudança de vida, a conversão. E esse termo conversão, muitas vezes a gente não... Tem muitas pessoas que não gostam porque falam assim, se converteu, agora virou crente. Ficou uma coisa tão banalizada, tão rotulada. Conversão, nossa, virou crente, ficou uma coisa ruim, né? Virou uma coisa que não é legal. Mas conversão, gente, é uma palavra que está dizendo, essa pessoa só mudou. E a conversão não pode ser simplesmente só para crente. Às vezes a pessoa era boa e ela mudou, mas mudou para pior. Ela se converteu também. Ela fez uma conversão, mudou a direção dela. Quantas pessoas que nós já vimos que a pessoa, nossa, era uma pessoa super, hiper, blaster, master e de repente a pessoa enlouquece na vida? Vocês já viram acontecer isso?
Você fica assim, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Pois é, isso também é conversão. É porque muitas vezes a gente coloca muita religiosidade, né, em algumas palavras que não são nada religiosas. Tá ok? Vamos lá agora para Atos. Não, vamos continuar aqui. Vamos para Atos. Voltar um pouquinho para Atos 3:19. Volta só um pouquinho. Não, perdão, volta nada. Vai um pouquinho para frente. Livro de Atos dos Apóstolos. Três 19. Atos dos Apóstolos 3:19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O nosso arrependimento, a nossa conversão, a nossa mudança de vida vai gerar o quê? Perdão. Sem isso, não tem perdão. Uau! Não adianta, gente, a gente só chegar lá diante de Deus, orar e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, ok, e continuar. A sua oração simplesmente foi, mas aí Deus tá lá sentadinho só olhando assim, ok, agora me mostra os frutos desse seu arrependimento. Vamos ver agora, não só palavras, mas a atitude. Atitude. Ok? Vamos lá para Lucas 15:10. Volta só um pouquinho. Livro de Lucas. Vamos colocar o óculos, né, tia Suede? Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando nós nos arrependemos, o que acontece? Há júbilo, há uma festa, fala uhul! Gente, o arrependimento é uma ação, é uma atitude tão incrível e gera tanto poder nos céus que é direcionado para a nossa vida e autoridade. Uma pessoa que se arrepende não está demonstrando fraqueza, não. Uma pessoa que se arrepende, na verdade, está demonstrando fortaleza de caráter, fortaleza de atitude. Algo extremamente valoroso para Deus é uma pessoa que se arrepende. A festa no céu. Vamos aqui para o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Vai ter julgamento, tá? Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos, ou seja, arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e as iniquidades, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ou seja, tamo indo, e aí de repente aparece algo que fala assim, com aquela luz neon piscante, coisa maravilhosa. E aí a palavra de Deus tá falando assim, desvia, para que você não tropece. Desvia para não tropeçar. Sabe quantas vezes nós vamos nos deparar com situações, com pessoas, com coisas que vão querer nos levar a pecar? Muitas vezes. E o que Deus está falando? Se desvia. Desvia, faz uma conversão aí. Amém? Deus já vai falando com a gente. Vamos para 2 Coríntios. Não, vamos aqui no livro, deixa eu ver. Tiago 4:8. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai a Deus que Ele vai chegar a você, ou seja, se você estiver mais perto de Deus, quer dizer que você vai estar no centro da vontade dEle. Quanto mais achegado a Deus, mais perto do centro da vontade de Deus. E aí, o Senhor fala para purificar as nossas mãos e também o nosso coração. Coração aqui de ânimo dobre, sabe o que é? Coração dividido. Tô indo no caminho, tô indo lá, de repente eu vejo aquela coisa maravilhosa me chamando, tá me chamando, mas a gente sabe que Deus não gosta, Deus não quer, não é pra você. E aí, quer dizer o quê? Meu coração tá de ânimo dobre, tá dividido. Ai, eu quero, mas não posso, eu quero, mas não posso, eu quero, mas não posso. Coração divididinho. Aí Deus tá falando assim, não, 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 não. Oi, alguém falou alguma coisa aí? Falei pra Thaís aqui, ela tá me assustando fazendo essa cara dela aqui. Coração de ânimo dobre. A gente não pode estar dividido. Nosso coraçãozinho não pode estar dividido. Deus quer o nosso coraçãozinho inteiro para Ele. Amém? Porque quanto mais inteiro estivermos para o Senhor, mais perto estaremos para o Senhor. Estaremos perto do Senhor. Ok? Vamos aqui para 2 Coríntios. Volta um pouquinho. Segundo livro de Coríntios, capítulo 7. Vocês estão aí, né, gente? Ó, não para o vídeo agora, não muda para outro vídeo. Continue aí, hein? Que Deus quer continuar falando comigo com você. 7, 9. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: agora me alegro não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz morte. Olha só que interessante. Muitas vezes, Deus permite que eu e você sejamos contristados, ou seja, passamos por situações difíceis, de aperto, que a gente ora, a gente esperneia, a gente... Mas Deus não está permitindo isso para que você morra, mas para trazer salvação, para trazer arrependimento. Quantas vezes que nós fomos apertadinhos, quebradinhos, arrebentadinhos, aí nós nos arrependemos efetivamente. Que nós fizemos assim, nossa, realmente tá tudo errado, eu preciso mudar minha vida. Realmente esse caminho que eu tô indo não tá dando certo. Muitas vezes a gente precisa chegar nesse nível de ser arrebentadinho, quebradinho, para se arrepender. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando Deus faz isso é para produzir vida. Mas a tristeza do mundo vai te trazer morte. A tristeza que Deus permite é para trazer vida, mas a tristeza do mundo te traz morte. Deus não quer perder ninguém. E se Ele vê que nós não estamos nos convertendo, que nós não estamos realmente caminhando segundo a vontade dEle, Ele vai dar uma apertadinha porque Ele te ama. Ele te ama. Amém? Vamos aqui para o versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com Ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Era isso. Envergonhado. Pelo contrário, com tudo que nós falamos verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e tremor. Alegra-me porque em tudo posso confiar em vós. Essa foi a carta aqui de 2 Coríntios e ela termina dessa maneira, falando sobre Tito, né? Então, lindezas, nessa passagem aqui,
de 2 Coríntios, que é a chegada de Tito, eles estão falando sobre a questão desse arrependimento. E para que muitas vezes a gente precisa ser abatido, ser contristado para entender quem é Deus na vida e que nós precisamos mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento. Amém? Agora, então nós verificamos que essa questão do arrependimento é tão importante para Deus que João Batista, que ele era profeta, ele começou a anunciar isso para o povo. E que se nós pensamos que sem arrependimento nós não vamos entrar no reino dos céus, se arrepender é algo de suma importância. Mas a maioria de nós não entendemos exatamente o que é se arrepender. Fica no âmbito simplesmente da oração, do reconhecimento que eu errei, peço perdão, tô arrependidinha aqui, mas acabou e prossegue a vida no automático e às vezes sem perceber, a gente volta a cometer o mesmo erro. A gente não apresentou o fruto do arrependimento. A gente precisa apresentar frutos de arrependimento. Tanto na forma que a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, como a gente reage e no nosso caráter. Vamos aqui para o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos serão purificados de toda injustiça. Então, o primeiro passo, realmente é importante que nós oremos. Que nós cheguemos diante de Deus, reconheçamos, errei, pequei, Senhor. Eu fiz isso de errado, eu me arrependo. E aí, a gente se arrepende e a gente mostra esse fruto do arrependimento posteriormente. E o Senhor diz que produz o quê? Vai produzir perdão. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí sim haverá perdão de Deus. Arrependimento gera perdão de Deus. Vamos para o livro de Isaías. Vamos voltar aqui um tantinho para o livro dos profetas. Isaías 43. (43, 25). Eu mesmo, Senhor, apago as tuas transgressões por amor de mim e de teus pecados não me lembro mais. Desperta a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes, os santuários, entregarei Jacó à destruição e a Israel ao opróbrio. Vamos nos ater aqui no versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. A partir do momento que nós nos arrependemos, o Senhor apaga tudo e não se lembra mais. Às vezes nós nos arrependemos e realmente damos fruto desse arrependimento. Mas Deus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Parece que a gente fica revivendo o tempo todo as coisas erradas que nós já fizemos. Você tá fazendo isso com você? Deus está mandando parar agora. Porque se você se arrependeu, efetivamente demonstrou o fruto desse arrependimento, não mais voltou a fazer, o Senhor está falando que Ele já esqueceu. Ele já apagou. Por que você continua lembrando? Então o Senhor está falando, se perdoe também e siga a sua vida. Não olhe mais para trás. Para trás já ficou. Agora o Senhor tem coisas novas. Amém? Mas o Senhor está falando que Ele, para quem se arrepende, Ele apaga tudo. Ele esquece tudo.
Amém? Vamos agora para o capítulo 55. O capítulo 55, versículo 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadece dele e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Mais uma vez aqui o Senhor está falando. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Mude a sua direção para Deus. E Ele vai se compadecer de você. E volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. A partir do momento que a gente deixa o caminho da iniquidade, os pensamentos errados, os caminhos perversos, o nosso Deus está falando que Ele nos perdoa. Amém? E Ele se compadece de nós. Além de perdoar, Ele se compadece. Olha que coisa mais linda. Então, lindezas, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para nós estarmos falando hoje, para entendermos exatamente o que é arrependimento. O arrependimento vai para além de uma oração que nós fazemos, de um reconhecimento que nós erramos. É que se converter, é mudar. Tem muito se falado daquele versículo que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, eu sararei essa terra. Muito tem se falado. Mas vocês acham exatamente que isso é algo tão fácil assim? Para o Senhor atender isso, o povo realmente tem que mudar. Nós realmente, como nação brasileira, temos que mudar. Efetivamente mostrar esta mudança. Arrependimento é isso, para que o Senhor venha nos perdoar. E eu creio sim, em nome de Jesus, que possa haver arrependimento efetivo no Brasil, na minha vida, na sua vida e de todas as pessoas. Mas nós precisamos querer. Como a gente sempre fala, o Senhor nos dá escolhas. E eu espero que cada um de nós possamos escolher realmente viver uma vida de arrependimento, de mudança, conversão de vida. Para que o Senhor se agrade de nós, se compadeça e nos perdoe em nome de Jesus. E assim nós vamos viver o melhor do Senhor. Amém? Que essa palavra possa ficar no teu espírito e que haja arrependimento no nosso meio, em conversão e mudança de vida, em nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus e até o próximo Conversando com Deus.